Kamikaze do mar. Tática militar. Segunda Guerra Mundial. Quando você ouve a palavra kamikaze, a primeira coisa que vem à mente são os pilotos suicidas japoneses se chocando contra os convéses dos navios inimigos na Segunda Guerra Mundial. Esses pilotos kamikaze, o vento divino das forças imperiais japonesas, estavam ansiosos para se sacrificar pelo Império do Japão. Mas o sacrifício supremo também era realizado por outros meios, não só pelo ar. Essa tática ameaçava os aliados pelo mar também, até mesmo por baixo do mar. Havia várias alternativas marítimas aos ataques suicidas aéreos, como barcos explosivos de alta velocidade, torpedos kamikaze, submarinos anões e mergulhadores kamikaze. Os comandantes japoneses apontaram os barcos explosivos de alta velocidade como a alternativa mais eficaz aos ataques kamikaze aéreos. Tanto a Marinha Imperial Japonesa quanto o Exército Imperial Japonês conduziam seus próprios projetos. A versão da Marinha, chamada Shinyo, significa terremoto marítimo. O projeto, iniciado na primavera de 1944, visava criar um barco leve, rápido e armado com explosivos suficientes para danificar grandes embarcações inimigas. Após uma série de protótipos, o projeto resultou no Shinyo Tipo 1 Mod 1. O Mod 1 era basicamente uma lancha torpedeira menor, com o mesmo motor automotivo Toyota KC6 de 67 CV ligado direto ao eixo da hélice. Com um comprimento de 5,1 metros ou 16 pés e 9 polegadas e um casco feito de madeira, o Mod 1 era capaz de atingir uma velocidade de 23 nós. Seu armamento principal era uma carga de alto explosivo de 270 kg colocada na proa. A carga foi projetada para detonar no impacto ou por um interruptor manual. Versões posteriores do Mod 1 tinham um lançador de foguetes antinávio, ou, em algumas variantes, 2 na popa. Os barcos também tinham cortadores de cabos embutidos na proa e na frente do cockpit para poderem romper barreiras de proteção. O design simples do Shinyo permitiu sua produção em grandes e pequenos estaleiros, além de fábricas de automóveis. O plano era construir cerca de 7.000 barcos. Ao final da guerra, a produção foi interrompida em 6.200. O modelo mais avançado era o Shinyo Tipo 5, equipado com 2 lançadores de foguetes e uma metralhadora pesada de 13 mm. O Tipo 5 foi criado para ser o barco líder do destacamento, oferecendo fogo de cobertura aos Mod 1. O projeto do Exército Imperial Japonês, chamado Maruhe, desenvolveu 2 tipos de barcos, um para treinamento e outro para combate. Este último era conhecido como modelo Heihon. Os Heihon eram feitos de madeira compensada e usavam motores de automóveis, alcançando até 23 nós. A principal diferença dos barcos kamikaze da Marinha era que o Heihon não possuía carga explosiva. Eles tinham 2 cargas de profundidade para lançar ao lado do casco de um navio inimigo. Como as cargas de profundidade eram pouco eficazes, o Heihon só podia atacar embarcações não blindadas, como transporte de tropas. O uso de cargas de profundidade, em vez de explosivos na proa, permitia até que o piloto sobrevivesse ao ataque. Além dos barcos, a Marinha Japonesa desenvolveu um projeto de torpedos kamikaze tripulados. A ideia surgiu em 1942, mas só foi colocada em pauta na primavera de 1944, quando o Japão Imperial começou a sofrer derrotas. O projeto foi realizado sob o codinome Kaiten Eagle, que significa o grande empreendimento. O primeiro Kaiten, Tipo 1, foi concluído já em junho de 1944. Era uma modificação do torpedo Long Lance, tipo 93, modelo 3. A seção dianteira foi alongada para abrigar o piloto e uma ogiva de 1.550 kg capaz de afundar quase qualquer navio americano. Diferente de outros torpedos tripulados, o piloto ficava no casco de pressão e guiava o torpedo usando um periscópio. O Kaiten 1 foi criado para lançamento por submarino-mãe. Após lançado, o Kaiten tinha bom alcance e atingia 30 nós. Seu casco era forte o suficiente para suportar uma profundidade de 200 pés. Ao se aproximar do alvo, o piloto nivelava o torpedo a 16 pés para usar o periscópio. Com um design mais sofisticado que o barco kamikaze, os Kaitens eram feitos no estaleiro naval de Kure, um dos maiores do Japão. Outras 3 versões do Kaiten foram criadas, mas o Tipo 1 seguiu como principal para a produção em massa. Um total de 330 Kaitens. Tipo 1 e sua modificação aprimorada, o Tipo 1 Mod 1, foram produzidos até o final da guerra. Quando os ataques kamikaze viraram doutrina, as forças japonesas lançaram tudo contra os aliados, inclusive considerando submarinos anões. Os submarinos Kourou e Kairyu serviam desde o início da guerra. Em 1944 foram enviados para missões Toku com ordem de colidir com navios inimigos.
Foram construídos cerca de 360 submarinos para a Operação Ketsugu, mas felizmente para os aliados nunca entraram em combate. A Operação Ketsugu de defesa do Japão contra a iminente invasão aliada implicava o uso de todo o arsenal japonês disponível. A estratégia destacava o uso de ataques kamikaze. Para defender contra tropas de desembarque, os japoneses criaram uma unidade suicida especial, os Homens Han Kamikaze. Fukuryu, ou dragões agachados, eram mergulhadores com trajes e aparelhos especiais de respiração. Eles portavam minas tipo 5 com 10 kg de explosivos presas a uma vara longa. O plano era posicionar mergulhadores Fukuryu na costa onde se esperava o desembarque aliado. Centenas de mergulhadores suicidas ficariam a 4 a 6 metros de profundidade em 3 fileiras escalonadas. Os Fukuryus ficariam esperando por uma embarcação de desembarque inimiga em abrigos de concreto especialmente criados. Assim que chegassem, os Fukuryus atacariam com minas presas aos bastões. A primeira unidade kamikaze de Homens Han, a 71ª Totsugeketai Arashi, foi criada no verão de 1945, e o plano era mobilizar um total de 40.000 Homens Han. O custo e o desenrolar dos acontecimentos levaram ao abandono do projeto. No fim, só torpedos e barcos kamikaze foram usados contra os aliados. Os comandantes japoneses tinham grandes expectativas em relação a essas armas. As tripulações eram recrutadas entre homens de 16 a 20 anos reservistas, suboficiais e cadetes, alguns voluntários e outros não. A primeira Operação Kaiten ocorreu em novembro de 1944 com 3 submarinos, cada um armado com 4 torpedos kamikaze. Os alvos eram navios do ancoradouro do atol de Ulithi da Marinha dos Estados Unidos. Navios ancorados eram os melhores alvos por estarem parados. Dos 3 submarinos iniciais, apenas 2 chegaram à área do alvo. Só um dos 8 Kaitens lançados atingiu o alvo, o navio-tanque USS Mississinawa. Como o navio estava cheio de combustível de aviação, o impacto criou uma grande nuvem de fumaça. O impacto foi tão poderoso que os japoneses acreditaram que vários navios foram atingidos. A ação em Ulithi reforçou a convicção japonesa de que os ataques com Kaiten valiam a pena. Com o tempo, isso seria uma falsa esperança. Devido às operações anti-submarino altamente eficazes da Marinha dos Estados Unidos, o número de submarinos japoneses perdidos em ação aumentou, e ao mesmo tempo, o número de Kaitens atingindo seus alvos com sucesso diminuiu. Mesmo assim, os japoneses mantiveram os ataques kamikaze, agora mirando alvos no mar aberto. Esses alvos tinham menos proteção, mas ainda repeliam a maioria dos ataques dos Kaitens. O último navio dos Estados Unidos a ser afundado por um Kaiten foi o contratorpedeiro de escolta USS Underhill em julho de 1945. Diferente dos Kaitens, os barcos kamikaze Shinyu e Heihon foram criados para defesa contra desembarques aliados. A taxa de sucesso deles superava ligeiramente a dos Kaitens, mas ainda não tinha impacto significativo. Muitos barcos kamikaze foram destruídos durante a transferência. Barcos que chegaram às bases tiveram algum sucesso no início de 1945, mas isso logo cessou devido à campanha americana anti-kamikaze. Barcos kamikaze foram caçados por lanchas torpedeiras da Marinha dos Estados Unidos e destruídos em suas bases por ataques aéreos e artilharia naval. Em Iwo Jima e Okinawa, os barcos kamikaze não ameaçaram as embarcações de desembarque americanas. No verão de 1945, os ataques kamikaze pelo mar já haviam se mostrado um fracasso total. A fumaça preenche o céu, a cabine treme como se estivesse se desfazendo, tiros traçantes passam pelas asas, linhas vermelhas, brancas e laranjas subindo em direção a ele. Aoki Kenji segura o manche com as 2 mãos enquanto força seu Zero em um mergulho íngreme. Abaixo dele, crescendo a cada segundo, está o convés plano e inconfundível de um porta-aviões americano. Ele tem uma missão: acertar o navio. Ele tem uma chance e só lhe restam alguns segundos de vida. Seu ombro queima. Algo o atingiu antes, talvez estilhaços, talvez uma bala, mas ele ignora. O nariz do avião baixa, o motor grita. A fuselagem treme violentamente como se tentasse se libertar. Mas antes desse momento, antes da fumaça, dos tiros antiaéreos e do mergulho desesperado, havia rituais. Havia as últimas refeições. Havia cartas para casa. E havia um jovem tentando entender o significado de uma vida que ele já sabia que terminaria hoje. Horas antes, Aoki Kenji amarrou uma faixa hatimaki branca na cabeça, ligada à tradição samurai. Ele usou uma faixa de 1000 pontos na cintura, feita à mão por pessoas queridas, para proteção em uma missão sem retorno. Alguns pilotos até carregavam katanas, não para combate, mas como uma ponte simbólica com o passado guerreiro do Japão. Antes do amanhecer, Aoki e outros pilotos reuniram-se para uma última xícara de saquê e arroz simples.
Então ele entrou no cockpit, um cockpit do qual foi treinado para decolar, mas não para pousar. Isso mesmo, o treinamento kamikaze raramente incluía o pouso. Qual seria o sentido? Combustível, tempo e equipamentos eram todos escassos demais. Você aprendia a decolar, voar em linha reta e mergulhar, e isso era o suficiente. Agora, em pleno mergulho, o avião de Aoki é mais uma arma do que uma aeronave. Uma bomba de 250 kg está presa embaixo da fuselagem. Ele não é mais um piloto de caça, ele é o sistema de orientação de um explosivo voador. Ao seu redor, explosões pipocam como flores negras no céu. Os artilheiros americanos disparam todas as armas disponíveis, de 20 e 40 mm até grandes canhões de 5 polegadas usados em combate naval. Seus projéteis possuem espoletas de proximidade, detectores que explodem perto de aviões, sem exigir impacto direto. Hoje, as explosões são frequentes. Aviões ao redor dele caem do céu, homens com quem ele havia acabado de compartilhar arroz e saquê, girando em espiral para o oceano muito antes de alcançarem seus alvos. Mesmo assim, ele continuou o mergulho. Mas como um jovem de 21 anos formado na universidade, acabou aqui, no meio do Pacífico, voando direto para uma parede de tiros sem intenção de voltar. Para entender isso, vamos recuar. Da fumaça, dos tiros antiaéreos, do porta-aviões surgindo no para-brisa, e voltamos para onde tudo isso começou. O Japão está desmoronando. Anos de guerra drenaram suas forças. A poderosa marinha imperial agora está espalhada pelo fundo do oceano. Sua força aérea é apenas uma sombra do que já foi. Os americanos estão avançando ilha por ilha. Agora a batalha por Okinawa está em andamento e as ilhas japonesas de repente parecem assustadoramente próximas de uma invasão. Neste momento de desespero, o Japão recorre a uma nova arma, as unidades de ataque especial. A história as lembra por outro nome, kamikaze. Aoki Kenji, como muitos jovens de sua geração, cresceu cercado por uma disciplina rígida e uma profunda reverência cultural pelo imperador. A lealdade não era apenas esperada. Ela era ensinada como a mais alta forma de virtude. Sacrificar-se pela nação era visto como algo honroso, até mesmo glorioso. Ao se voluntariar, Aoki acredita estar fazendo a coisa certa e honrosa. E ele acredita que sua morte pode ajudar o Japão a sobreviver por mais um tempo. Antes de entrar na missão, Aoki reflete sobre um juramento de 5 pontos que ele fez uma vez. Lealdade é sua obrigação. Decoro é seu modo de vida. Você deve valorizar a bravura militar. Você deve prezar a retidão. Você deve viver de forma simples. Ele espera ter honrado esses princípios. Ele escreve uma última carta para seus pais. Ele diz para eles não se preocuparem. Ele diz a eles que está cumprindo seu dever. Ele diz que eles devem se orgulhar. E provavelmente eles vão se orgulhar. A cultura do Japão, enraizada nas tradições dos samurais, ensinava que morrer com honra era preferível a viver com vergonha. Durante a guerra, soldados americanos enfrentaram investidas banzai, ataques desesperados sem objetivo de sobrevivência. O kamikaze se tornaria o ataque banzai definitivo. A aeronave de Aoki para essa missão sem volta é o Mitsubishi A6M0. Antes tida como joia da aviação japonesa, agora está ultrapassada e em desvantagem frente aos Hellcats e Corsairs americanos. O Japão possui tão poucos aviões que até modelos antigos, danificados ou de treinamento são usados como armas kamikaze, e alguns são construídos só para missões suicidas. O mais famoso é o Oka, a flor de cerejeira, uma bomba guiada por humanos movida a foguete. Aoki já ouviu falar delas, mas nunca viu uma. Algo que ele considera uma pequena bênção, e nem todo piloto kamikaze está tão disposto quanto Aoki parece estar. Todos são tecnicamente voluntários, mas alguns são coagidos por uma pressão sutil, por colegas de classe, comandantes ou pelo medo da vergonha. Aoki percebeu dúvidas silenciosas entre alguns pilotos, sussurradas quando achavam que ninguém ouvia. Na pista, quando um avião se recusa a ligar, Aoki se pergunta por um momento se é uma falha mecânica ou medo, mas não há tempo para pensar nisso. A equipe de solo saúda com os braços erguidos enquanto o esquadrão de Aoki decola ao amanhecer. Enquanto o Japão fica para trás, ele imagina flores de cerejeira, belas, temporárias, levadas pelo vento. Como ele, o esquadrão segue ao sul para Okinawa. O objetivo é simples: destruir navios americanos e tornar o custo da invasão tão alto que os Estados Unidos possam pedir paz. Aoki espera atingir um porta-aviões. Ele até mencionou esse sonho em sua última carta para casa. Um porta-aviões é o coração da frota americana. Se for atingido, talvez o Japão consiga retardar o inevitável. Eles vasculham o oceano por uma eternidade, procurando qualquer sinal do inimigo. E então ali, uma fina trilha branca sobre as ondas, o rastro de um navio. A formação muda para segui-lo, mas os americanos não estão surpresos. Eles enfrentam os kamikazes desde outubro de 1944.
O choque dos primeiros ataques já passou. Agora eles têm um sistema, 3 anéis defensivos, o anel externo, a patrulha aérea de combate, caça circulando bem acima, o anel do meio contra torpedeiros e navios de piquete rápidos e equipados com radar, o anel interno, os cruzadores, couraçados e porta-aviões, o núcleo da frota. Ao que avista primeiro um contra-torpedeiro de piquete, que abre fogo imediatamente. Explosões da artilharia antiaérea surgem ao redor enquanto avançam. Ele ignora o navio, pois mira o porta-aviões. O contra-torpedeiro transmite por rádio a posição deles. Canhões de todo o campo de batalha disparam e projéteis explodem por todos os lados. O avião de Aoki é atingido de novo. Seu ombro lateja, mas ele força o Zero adiante. Ele rompe o primeiro anel, depois o segundo, e a distância finalmente o vê. O convés cinza e plano de um porta-aviões americano. Este é o seu momento. O céu se torna uma tempestade de metal, traçantes sobem em chamas, projéteis detonam ao seu redor, a fumaça preenche o ar. Por um instante, o convés do porta-aviões preenche toda a sua visão. Ele empurra o manche para frente. O Zero mergulha. Um último pensamento passa por sua mente. Sua família, sua casa, o imperador. E então tudo fica escuro. Aoki Kenji se torna um dos quase 4.000 pilotos kamikaze que morrem nos meses finais da guerra. Seus ataques matam milhares de soldados americanos, incluindo muitos em Okinawa, a batalha mais mortal que a Marinha dos Estados Unidos já enfrentou. Seu sacrifício prolonga a guerra, mas não pode mudar o resultado. O Japão não será derrotado por uma invasão. Algo muito mais devastador porá fim à guerra em vez disso. E a história de Aoki Kenji, seu voo final, seu último mergulho e sua última escolha continua sendo uma das mais perturbadoras. Exemplos de até onde as nações podem chegar quando levadas ao limite, e até onde jovens podem ir quando são ensinados a acreditar que a morte pode ser um dever.